Jesus começa a ensinar nesse capítulo 6 do Evangelho segundo São João a forma de enxergar as coisas, a forma de ver as coisas própria do Evangelho. Em primeiro lugar, a maneira de enxergar os próprios benefícios de Deus e os próprios milagres de Cristo na vida deles. Jesus faz como que uma repreensão aqui. Vocês estão me procurando não porque vocês viram sinais, mas porque comeram e ficaram satisfeitos. E no entanto, aquele pão que ele multiplicou não era um benefício fechado em si mesmo, mas era como um sinal. O sinal é aquele que aponta para algo que não está presente, é algo que nos convida a ir além daquilo que a gente vê. Quando a gente encontra uma placa na estrada nos dizendo para onde fica tal cidade, onde fica tal lugar, quantos quilômetros falta para chegar em tal lugar, é claro que aquela placa não é o lugar onde a gente vai. Se fosse, não precisaria de placa nenhuma, porque a gente já teria chegado ao lugar. Então, a placa, o sinal, ele está onde o lugar não está. Ele está apontando para algo que a gente ainda não vê, mas justamente nos diz a direção. Vai, continua por essa estrada, ou entra aqui nessa outra estrada, você vai ver, depois de tantos quilômetros vai chegar no lugar que você deseja. Então, as graças, os milagres de Jesus, tanto aqueles que ele realizou na sua vida pública, como aqueles que ele realiza na nossa vida, todos eles são sinais, todos eles apontam para algo que está além deles. E para o que eles apontam? Qual é o lugar definitivo para o qual esses sinais nos apontam? O lugar definitivo é o próprio Cristo, é a própria pessoa dele. E por isso todo o olhar é dirigido a Jesus Cristo. É interessante que diante dessa revelação que Cristo faz aqui, existe um alimento, não como esse que vocês comeram no deserto. Vocês comeram pão, mas vocês vão voltar a ter fome. Procurem um alimento que não morre, um alimento que fica para sempre, que alimenta, que sacia para sempre. Então, diante disso, eles fazem uma pergunta que é a pergunta típica da mentalidade religiosa, a mentalidade da religião, das religiões, que é essa: que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus? Essa é a grande pergunta que toda religião procura responder, ou seja, o que você deve fazer para chegar a Deus? Mas a revelação cristã do Evangelho, ele vai no sentido contrário de todas as religiões, porque ele não é um anúncio do que nós devemos fazer para chegar até Deus, e sim o que Deus fez para chegar até nós.
anúncio das nossas obras, dos nossos deveres, das nossas obrigações, dos nossos compromissos, mas em primeiro lugar um anúncio da graça de Deus, da obra que Ele fez em nós, que Ele fez por nós e que Ele fez de forma gratuita, sem depender dos nossos méritos, sem depender das nossas obras, porque o amor não pede credenciais. O amor é sempre gratuito, ou é gratuito ou não é amor, porque quando não é gratuito se chama troca, comércio, se chama outras coisas. E em Cristo Deus revela o seu amor, e revela dessa forma, quando ainda éramos pecadores, quando estávamos mortos por causa das nossas más obras, quando éramos filhos da ira, quando éramos inimigos de Deus, o Pai enviou o seu Filho a nós, para entregar a sua vida a nós, para nos dar o dom da sua vida divina. Isso Ele não fez em troca e retribuição de nenhum mérito, de nenhuma boa obra nossa. Pelo contrário, Ele fez isso para nós que estávamos crucificando Ele. Esse é o anúncio verdadeiro. Por isso, Jesus dá essa resposta tão desconcertante, tão contrária a toda a mentalidade das religiões, porque eles perguntam: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Qualquer um de nós, se alguém se aproximasse da igreja com essa pergunta, a gente já desembolaria na frente da pessoa toda uma lista, uma checklist de coisas que ela precisa fazer para ser um bom cristão, para ser um bom católico, Todos nós já temos essa checklist na nossa cabeça que aplicamos para nós mesmos e usamos para julgar os outros. Mas Jesus não diz nada disso, dá uma resposta completamente inesperada e chocante para essa pergunta: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Ele responde: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Quer dizer, a tua parte em tudo isso é só essa, é a fé. E isso é algo que devemos fazer pensar muito, porque a gente sempre pensa que nós como igreja vamos mal e o mundo vai mal, porque nós não cumprimos, não fazemos as nossas obrigações direito, não realizamos as coisas que a gente deveria fazer, estamos em falta. Tem uma incongruência entre a nossa fé e a nossa vida, não vivemos conforme aquilo que nós acreditamos. Mas o que Jesus nos diz aqui é algo muito mais simples, ao mesmo tempo muito mais profundo. Ele diz: não, o problema não é nada disso, o problema é que te falta fé. Porque se você acolhesse na fé toda a graça, a gente falou no início da missa, na oração da coleta, para quem prestou atenção, e tem gente que quando o padre diz oremos, o cérebro dela diz assim: agora pode desligar, porque total você não vai entender nada do que ele vai rezar. Então, quem prestou atenção diz justamente isso: a graça da vida nova que nós recebemos pelos sacramentos pascais. O que são os sacramentos pascais? Aqueles que nos colocam em comunhão com Cristo na sua paixão, morte e ressurreição. De forma especial o nosso batismo, que é onde nós mergulhamos na morte de Cristo e ressurgimos para a vida nova, para a vida divina que é instaurada em nós. E depois outros sacramentos da iniciação cristã, o sacramento do crisma,
que nos faz viver a vida do Espírito Santo, e o sacramento da Eucaristia, que é a manifestação máxima da nossa comunhão com Cristo. Então, tudo isso é dado a nós, dado a nós como graça, como presente. Então, o que nos falta para que a gente manifeste as obras de Deus? Nos falta crer. Quando você crê, toda essa graça que ficou represada no teu coração pela tua falta de fé, finalmente ela pode começar a realizar a obra dela na tua vida. E a obra que ela vai realizando na tua vida é justamente isso, vai manifestando na tua vida a santidade e a vida divina que foi instaurada em ti, no teu batismo, no teu crisma, na tua Eucaristia. Então, aqui é muito mais simples do que dizer somos incoerentes entre a nossa fé e a nossa vida. Não, simplesmente o que nos falta é fé. Porque quando a gente tem fé, a gente abre e dá a possibilidade do Espírito Santo iniciar a dinâmica dele na nossa vida, que é justamente o nosso processo de santificação, ou como dizem os cristãos do Oriente, de forma mais atrevida, mas certamente muito verdadeira, a nossa deificação, nossa teoses, ou seja, nossa plena comunhão com a vida divina. Vamos pedir a graça dessa fé ao recebermos o verdadeiro pão da vida, que é o alimento que dura para toda a eternidade, a Santa